versículos de 1 a 7, nós vamos ler aí. Quero falar um pouco com vocês a respeito das promessas de Deus, que elas são verdadeiras. Vamos tentar percorrer esse caminho hoje, dessas promessas, amém, queridos? Pai, a tua palavra aberta, fala conosco de maneira poderosa, soberana, e revela o teu querer para nós em Cristo Jesus. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era o sobrinho de Abrão. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Fale comigo, 75 anos. 75 anos. Levou a mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo número 6. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. Último versículo que a gente vai ler desse capítulo. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Eita maravilha de Deus! Esperar a promessa de Deus, irmãos e irmãs, é um dos maiores desafios que nós temos. A gente vai perceber através desse desenrolar da história, uma história verdadeira, o que Deus faz por meio e pelo povo dele. Deus aqui chama Abraão, o chamado de Abraão, para constituir um povo para ele. E ele libera uma palavra profética, uma palavra de promessa. E essas coisas, a partir de agora, vão convergir para a glória de Deus e vão acontecer conforme Deus exatamente escreveu. Então, muitas vezes, essa promessa vai ser um teste de paciência e perseverança. E essa paciência e perseverança, ela vai também nos tornar angustiados, vai nos gerar angústia, sim. Porque nós, quando falamos alguma coisa, queremos ou desejamos algo, ainda mais nesses dias que vivemos na atualidade, queremos que aconteça de imediato. Só que Deus não está limitado ao nosso tempo. Nosso tempo cronos, que a gente olha no relógio, ele não vai existir na eternidade. Se duas pessoas nascerem agora na Terra e uma for deslocada para o universo, quando o astronauta adulto voltar, a idade vai estar diferente e ao mesmo tempo aquele que foi para o espaço vai estar muito mais jovem. Então, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Abraão recebeu então a palavra proveniente de Deus quando ele tinha quantos anos? 75 anos. Os anos aí começam a se passar e Abraão e Sarai vão permanecer naquela expectativa da promessa. Quantas vezes a gente vai vivendo cada dia com a expectativa de algo que a gente sabe que é de Deus, que alguém através da palavra de Deus já falou para nós,
que a gente já leu, que a gente sentiu, que a gente tem certeza que é de Deus, mas vai parecendo que está se esticando, se estendendo. Abra a Bíblia em Gênesis agora, no capítulo de número 15, nós também vamos ler do versículo de 1 a 7, para a gente começar a entender melhor essa história. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: olha como nós somos tão parecidos com Abraão. Ó soberano Senhor, quem me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que tirei da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Tempo se passa, Abraão e Sara, que era Sarai, ainda não tinha filhos. Deus tinha liberado uma palavra que daria uma descendência, daria terra para eles habitarem, daria prosperidade para eles, mas nada estava aparentemente acontecendo. Muito pelo contrário, para eles, os dois continuavam avançando em idade, sem expectativa de ter filhos, a ponto de achar que o filho de uma das escravas seria aquele que receberia toda a promessa. Aí Deus novamente tem um encontro com Abraão, numa visão. Não sabe se ele estava dormindo ou não. Provavelmente, para ele olhar as estrelas do céu, ele estava naquela penumbra da noite, que não tinha tantas eletricidades, aliás nenhuma, nem prédios, para ofuscar o brilho dos céus. E Deus confirma a promessa, e ainda diz assim: vai ser de ti que vai vir o herdeiro. Olha que situação agora. A gente precisa lembrar aqui que o casal já era idoso, sim ou não? Sim, já era idoso. E cada ano que passava, a possibilidade de ter filhos ficava menor, mais difícil, mais complicado. 10 anos então agora se passam e eles estão aguardando a descendência prometida. Daquela história ali que a gente leu no capítulo 12 para cá, no capítulo 15, a gente vai perceber que já vai estar chegando a 10 anos depois. Será que a gente tem fé suficiente para permanecermos perseverando naquilo que Deus falou? Porque a palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Sarai vai ter um plano para antecipar a promessa de Deus. Vai pedir a Abraão para ter relações com Agar, sua serva egípcia. Quando fala de Egito, a gente já toma até um susto relacionado com a Bíblia, porque a gente associa muito a questões do Egito, nada contra a nação egípcia hoje, mas sim com a referência bíblica de pecado. Então Agar oferece o pecado, oferece a serva egípcia para Abrão
e ela ter filho. Era a barriga de aluguel da época. E nesse contexto vai nascer uma criança chamada Ismael. Você está no capítulo 15. Passa aí para o capítulo 16 para a gente ver isso. Nós vamos ler o versículo de 1 a 6. Depois nós vamos ler o 15 e 16 desse capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi essa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Versículos 15 e 16. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar deu Ismael. Todas as vezes, queridos e queridas, que tentamos assumir o controle da situação, nasce um Ismael. Vou repetir para você refletir. Toda vez que a gente quer assumir a situação na qual Deus já falou e já prometeu, e a gente quer antecipar, vai ser gerado um Ismael. E aí você já sabe o que aconteceu na história até os dias de hoje. Árabes e judeus. Toda a história foi por causa de uma precipitação. E foi porque a confiança plena em Deus de Sarai não estava voltada para o tempo certo de acontecer as coisas. Abraão tinha uma palavra profética, uma promessa de Deus, mas ficou inquieto com essa situação. Não que ele perdeu a fé, nada disso, mas ele aceitou uma proposta para poder antecipar os planos de Deus. Quando a gente antecipa a promessa, certamente vai nascer um Ismael. Aquilo que é gerado da vontade permissiva e não da vontade perfeita de Deus se chama Ismael. Nesse contexto, nada contra o nome de Ismael, mas para a gente contextualizar que é algo que não é da vontade perfeita de Deus. Deus tem duas vontades: uma vontade permissiva e uma vontade perfeita. A vontade permissiva aqui vai nascer Ismael. Deus permitiu que acontecesse, e isso vai trazer muitas consequências ruins, desastrosas e conflitantes. Perceba que elas começam a entrar em conflito, já começa a ter uma divisão ali, um conflito na família, uma briga, e a gente vai perceber que eles não vão se entender. Os dois filhos não se entendem mais, o filho da promessa e o filho da permissibilidade de Deus. As mulheres já não se entendem, ele agora já está com contratempo com a própria esposa, o próprio Abraão com Sarai. Meu Deus! Então, são consequências ruins, desastrosas e conflitantes quando queremos tomar conta da situação e não deixar o tempo de Deus acontecer para as coisas. 13 anos mais tarde, Deus vai aparecer novamente para Abraão, que agora está com 99 anos. A gente daqui a pouco vai ver isso. Você já pode deixar aí no seu capítulo 17 aberto. E Deus vai fazer uma aliança com Abraão, renovar a promessa
e vai ordenar que o nome do filho da promessa se chame Isaque. Todavia, Abraão tentou se apegar a Ismael, porque Ismael já existia. Quantas vezes Deus permite acontecer algo nas nossas vidas e Ele fala sobre algo espiritual, Ele libera uma palavra de promessa para mim, para você ou para várias pessoas, mas a gente quer ficar agarrado com o que é visível, o que é tangível, tocável, o que é material. Deus vai liberar uma palavra sempre espiritual para que se materialize aquilo que Ele quer. Mas Abraão, ele vai ter um apego com Ismael, a gente vai ver já já. E ele também deve ter pensado que depois de 25 anos seria meio complicado que Deus cumprisse a promessa, né? Já passou 25 anos, ele tinha 75, está chegando aí próximo dos 100 anos, nada acontece. Acho que Deus não vai fazer isso não. Vamos ler aí 17 de Gênesis, versículo 1 a 21. A gente vai ler alguns versículos todos, tantos, para poder a gente ter uma compreensão melhor, tá bom? Me acompanhe. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade, seja inteiro, íntegro. Não quero que você me adore em parte, eu quero você como um todo. Quero que você me ame por inteiro. Estabelecerei a minha aliança contigo e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Estou estabelecendo uma aliança agora contigo. E Abraão prostou-se com o rosto em terra, reverência ali, ele cai, humilhado no chão, e diz: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Abraão cai de joelho prostrado e Deus falando: essa é a minha aliança. Você vai se tornar pai de muitas nações. Não será mais chamado de Abrão, seu nome será Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Glórias a Deus, que isso alcança a minha e a sua vida. Daqui a pouco a gente vê também. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua. Isso chega comemorou. A você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Eita bem. De sua parte, disse Deus a Abraão, que agora ele já era Abraão, pai de multidões, sem filho nenhum, pai de multidões sem filho. Oh, Jesus maravilhoso. Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Então, o meu chamego aí, a minha intimidade, o meu negócio com Abraão é com você, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, vai ser para a família toda, de geração em geração. Ô glória! Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino, e aí ele vai falar algo que vai anteceder um pouco a lei, mas para poder separar logo o povo dele, diferenciando com as outras nações. E ele vai dizer: tem que circuncidar a carne do prepúcio. Aquele menino que nasceu vai ter que fazer a cirurgia de fimose. Terão que fazer essa marca, que será o sinal de aliança entre mim e vocês, porque agora há um pacto de sangue, e vai circuncidar, vai ficar uma aliança no prepúcio do menino, cabeça, o chefe do lar. E todo mundo que vê o varão ali fazendo xixi, ou a mulher que estiver casada com ele, ou o menininho que vai ter que trocar o pano, que não tinha fralda como hoje, né?
vai perceber logo que vocês têm uma aliança comigo, vocês são diferentes, que não tem nenhum povo na terra que tenha essa circuncisão aí na carne. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que circuncidar tanto os nascidos de sua casa quanto aqueles que foram estrangeiros, mas estão morando com vocês. E aí seriam as suas descendências, sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, porque tinha escravos naquela época, vão ter que ser circuncidados. Eu estou ainda no final do versículo 13. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua, eterna. Uma aliança que Deus fez com Abraão, que não tem fim. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, quer dizer, que não tiver essa cirurgia de fimose, para a gente, né, na atualidade, será eliminado do meio do povo. Ele quebrou a minha aliança. Então, aquele que não tiver aliançado comigo, ele vai estar fora da bênção. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sara, que vai significar princesa. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão então prostou-se com o rosto em terra, riu e disse a si mesmo. Abraão caiu por terra e rindo dentro dele. Não tinha sorriso no rosto, os lábios não estavam abertos, mas a própria autocrítica que ele estava fazendo ali, ele pensou com ele e riu de si mesmo. Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Ela tinha 10 anos a menos que ele. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Está vendo? Ele ficou apegado com aquilo que ele estava vendo. Mas a gente sabe, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É claro que ele não tinha Hebreus escrito para a gente, agora tem. Mas o entendimento da fé era proposto ao mesmo. E ele diz, é claro, pode gerar nações aí, vai ser uma bênção através de Ismael, eu já estou entendendo tudo que o Senhor está fazendo. Aí Deus, versículo 19. Na verdade, de Sara sua mulher, ela lhe dará um filho, e você se chamará Isaque. A minha promessa é Isaque, Abraão. Não tem nada que você fazer e acontecer. Eu estou liberando a palavra para poder acontecer na sua vida. O nome desse filho aí vai se chamar Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E o versículo 20 vai dizer assim: e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu farei bem prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. E depois, adiante nos capítulos, a gente vai perceber que isso realmente acontece. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com você. É com Isaque, filho de Sara. Ela vai dar para você esse filho no ano que vem, nessa mesma época. Meu Deus, ele falou, já está quase 100 anos. Estou vendo nada acontecer. Vai ter mais um ano ainda para frente. Jesus. Dentre muitos ensinamentos que a gente vai perceber nessa história, então, queridos, nós vamos extrair algumas coisas importantes para esse momento. Uma das coisas que eu percebi aqui, quero compartilhar com vocês, é que Ismael, ele é o fruto da ansiedade. Ismael, ele é o fruto do imediatismo, enquanto Isaque é uma semente de fé e da bênção de Deus. Ismael vai ser um fruto do trabalho e do relacionamento humano.
Mas Isaac é o fruto do descanso e intimidade com Deus único e verdadeiro. Ismael é o filho que Abraão fez, no caso Abrão. Já Isaac é o filho que Deus deu. Isso faz toda a diferença. Tem pessoas carregando Ismael no colo porque executou o plano de Agar. A gente percebe, a gente olha que tem pessoas carregando Ismael porque executou o plano Agar. Deus tinha chegado na hora G, Deus, mas executou o plano H. As coisas da Bíblia são interessantes. Muitos fardos pesados, muitas pessoas carregando muitos pesos, porque não souberam esperar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente apegada a Ismael. Se lembra que Abraão ficou apegado? Não, pode prosperar Ismael mesmo. Eu não estou falando dele não. Eu vou até responder sua oração, que vai ser uma bênção, mas meu negócio é com Isaac. Então tem gente apegada com Ismael que deixou de acreditar em Isaac. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus está renovando a promessa, e o que Ele falou vai se cumprir. Aguarda que vai chegar o tempo. Nada de precipitação. Descansa no Senhor. Salmo 37, 4 e 5. Descansa no Senhor, Ele concederá os desejos do vosso coração. Deleita, pois, em Deus, e no mais Ele fará. É tempo de descansar e confiar que Deus vai cumprir a promessa. Não importa se você tem pouca idade, muita idade, não importa se já passou 10 anos, se agora está chegando em 25 anos e nada se cumpriu. Eu quero te dizer, segundo a palavra, o que a gente está lendo, que Deus está falando conosco, é que Isaac vai acontecer nas nossas vidas. Amém. Creia somente. Então vai ficar algumas orientações para a gente a partir de agora, para que a gente coloque em prática esse aprendizado a partir desse momento. Quais são os aprendizados que a gente pode extrair dessa história? Primeiro, não sejamos apressados e sim prudentes. Nada de pressa. Já diz aí um ditado popular que a pressa é inimiga da perfeição. A gente pode ser veloz, mas apressado é aquele que deixa tudo por fazer, que não faz bem feito, que faz incompleto, que se atrapalha, acaba não conseguindo completar o que começou. O que é veloz é diferente. Não está fazendo nada com precipitação. Então o nosso coração precisa estar sossegado em Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, vá lá agora para frente. Você vai encontrar o livro de Hebreus, capítulo de número 6. De trás para frente você encontra mais rápido, trazendo de Apocalipse para trás. Você vai encontrar em Hebreus, no capítulo número 6, no versículo de número 15. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu a minha solicitação, diz o salmista. Pacientemente, paciência, calma, tranquilidade e uma esperança. Não é assim, talvez aconteça, porque a esperança no nosso português ela é traduzida como aquilo que a gente pode ou não alcançar, mas esperança
Quando a gente fala esperança na língua hebraica, significa uma convicção plena de uma perseverança que acontecerá e não tem quem mude. Então muda tudo a compreensão. Hebreus 15, desculpe, 6,15. 15. Hebreus 6,15. Está escrito aí, a gente lê de novo. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Glórias a Deus. Você está em Hebreus, vamos embora para Pedro. 2 Pedro 3,9. Vá para frente. 2 Pedro 3,9 e 13. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Ou seja, Ele está com essa espera gradativa por causa de vocês. Para que ninguém pereça, morra, perca, não receba, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí está falando sobre salvação, vida eterna. Então muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente não está pronto para aquilo convergir para a nossa salvação. A gente pode se atrapalhar, desperdiçar tudo e aquilo ser uma pedra de tropeço. É por isso que não está acontecendo. Muitas vezes aquilo não vai acontecer porque aquilo vai nos tirar da salvação. Então é uma resposta que Deus já está dizendo não, porque isso não vai ser bom para vocês. E muitas vezes tem um tempo para acontecer, porque Deus está forjando o nosso caráter, está nos tornando mais semelhantes de Cristo, porque isso vai gerar em nós temor e santidade. Busca dele. Oh glória! Olha o que diz o versículo 13 desse mesmo capítulo de 2 Pedro. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Deus nos ensina a esperar para nos mostrar nesses dias, nessa vida, a eternidade com Ele. Maravilha! Oh glória! Esperamos então os novos céus. Que bênção, Deus! Então nunca devemos nos mover pelos resultados. Vou repetir, a gente não deve se mover pelos resultados. Ou porque nós estamos vendo algo, ou estamos querendo algo, desejando algo. A gente não vai se mover pelos resultados ou pelo aquilo que nós estamos vendo, e sim pelo que Deus prometeu. Volte um pouco, vamos abrir Gálatas no capítulo 3. Gálatas antes de Efésios, depois de 2 Coríntios, capítulo número 3. Versículo de número 29. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eita maravilha! Então, pastor, quer dizer que a promessa que foi para Abraão alcançou a nossa vida por intermédio de Cristo, e nós então temos a promessa? Sim, e a promessa é essa, a vida eterna. Claro que a promessa específica para Abraão, para Sara, para a família, para o povo judeu, é algo específico para eles, mas aquilo que está relacionado espiritualmente na eternidade e moralmente para as nossas vidas, nós somos herdeiros dessa promessa, segundo a palavra que a gente já acabou de ler,
no versículo 29 do capítulo 3. Se vocês são de Cristo, e a minha pergunta é: vocês são de Cristo? Amém. Então vocês são descendência de Abraão. Quando Deus falou: te farei uma grande nação, multiplicarei e abençoarei a sua descendência. Abraão está aqui hoje? Ele sabe que a gente existe? Ele viu essa promessa? Mas ela está se cumprindo e a gente vai chegar lá no céu e a gente vai encontrar esse Abraão, meu filho. Vem, glória. E aí, quando esse grande dia chegar, eu creio que Jesus vai falar: está vendo essa multidão chegando aí, Abraão? Aí ele vai olhar e vai se lembrar que Deus falou: como as estrelas no céu. E aí eu e você entrando em glória. Oh, maravilha! Glórias a Deus! Maravilha! Então tem coisas que são promessas que Deus está liberando para mim e para você. A gente não vai ver se cumprir, mas vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos, e nós encontraremos na eternidade e alcançaremos essa promessa em glória. Por isso que a gente entende que temos que ensinar a palavra às nossas crianças. Elas têm o direito de aprender as coisas de Deus, porque a promessa de Abraão é geracional e as crianças estão aprendendo mais de Deus. Oh, glória! Nós não somos isolados, nós estamos numa família e é uma descendência conforme que a gente está lendo. A gente acabou de ler aqui: somos herdeiros segundo a promessa, e essa herança é para geração. A nossa geração também tem que estar fundamentada na palavra, para que todos possamos estar na eternidade em glória. Aleluia! Vá um pouquinho para frente agora na epístola de João, 1 João, no capítulo de número 2. Vá mais lá para frente. É um pouquinho antes de Apocalipse aí. 1 João, no capítulo número 2, versículo de número 25. Você quer saber qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? E é a maior bênção que pode existir na vida de um ser humano para sempre e eternamente? Vou te falar agora. Vamos ler 1 João 2,25. Mesmo que sua tradução esteja diferente, vamos ler essa promessa que Deus está falando, afirmando, confirmando nessa noite, lembrando para cada um de nós: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Oh, glória! Deus resolveu escolher a mim e a você para morar com Ele para sempre, sermos salvos. Acabou. Está resolvido. E agora o que eu vou fazer, pastor? Pedro, quando descobriu isso, falou: para quem eu irei se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Não tenho mais o que fazer. O Senhor me comprou. Eu agora me torno escravo, não mais do medo, mas escravo das bênçãos de Deus, da promessa de Deus. E eu não sou tratado como escravo. Eu sou tratado como um filho e herdeiro da vida eterna, de todas as promessas que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! E quem é Ismael? Materialismo, ambição, cobiça, egoísmo, ganância, coisas dessa terra, dessa vida, desse mundo. Quem é Isaac? Coisas eternas, espirituais, para sempre, invisíveis, coisas que não têm preço, não tem como pagar, é imensuravelmente valoroso. Então sempre vai aparecer a oportunidade de Ismael para desfocar a promessa da nossa salvação. E aí tem muitos crentes, sim, que estão apegados na promessa de Ismael, que não foi uma promessa de Deus, foi uma promessa de Sarai para Abraão, e entraram no plano H. Pessoas que têm medo de morrer,
para não perder os bens materiais que adquiriu. Tem pessoas que temem a Deus porque tem medo do inferno. Não aprendeu nada de Cristo. Porque a palavra que a gente acabou de ler até agora, eles nos escolheram, nos separou, o inferno já não nos pertence. Se a gente aceitar de bom grado o que Jesus já cumpriu e que Deus já prometeu na vida de Abraão, cumprindo e se fazendo cumprir através e por meio de Cristo para sempre. Então a gente teme a Deus porque nós entendemos o plano de salvação e o que Ele fez por cada um de nós para que pudéssemos ser filhos dele e vivermos como irmãos de Cristo para sempre, num lugar sem dores, sem aflições, sem lágrimas, sem choro, sem tristeza e sem nada de ruim. Então a nossa vida agora ela tem uma parte física e a maior parte é espiritual. Então, ainda que pareça que a promessa está distante, um dia todos vão partir para a eternidade. Uns aliançados com Cristo e outros sem aliança. Aqueles que estão aliançados com Cristo são filhos de Abraão e têm a promessa da vida eterna no céu. Aqueles que não aceitaram a remissão dos pecados, que não aceitaram a justificação por causa de Cristo, não porque a gente faz alguma coisa, tem capacidade, intelectualidade, força, competência, nada disso. Mas porque Cristo fez tudo para que nós pudéssemos ter acesso a essa vida eterna. E o que impede a gente então o orgulho de não querer, de não aceitar, de não decidir dizer, o Senhor já fez tudo, pronto, sou teu, acabou. Só isso. O Evangelho é simples. Perceba que Deus depois, ainda a gente não vai ler isso, mas Deus vai colocar Abraão na prova, porque vem Isaac e ele pede Isaac como sacrifício, porque um dos caldeus estavam acostumados a fazer sacrifícios de crianças com os deuses para conquistar bens materiais e coisas. Então Abraão saiu de lá, ele bem sabia o que era sacrificar os filhos. E Deus fala assim, me dá o teu filho. Ele foi fazer. Mas ele disse, eu não sou mais escravo do pecado. Eu vou com meu filho para o monte e eu vou descer com ele, porque o Deus que eu sirvo é o Deus da vida, não da morte. E Deus providenciou o sacrifício do cordeiro, já apontando para Cristo, o cordeiro vivo que foi sacrificado por toda a humanidade. E ele pega ali o cordeiro, aceita o sacrifício, o holocausto, e desce Abraão e Isaac. Mas ele testa a gente provando aquilo que ele nos deu como promessa. Será que somos capazes de abrir mão e ficar tranquilo nele, sabendo que a vida eterna já está garantida? Então Deus nos traz aqui, e Deus está chegando em você aí através das redes sociais para dizer que Ele já te escolheu antes da fundação do mundo. E a única coisa que a gente pode declarar e dizer, sou teu, me arrependo dos meus pecados, entrego minha vida por inteiro para o Senhor e pode completar a obra que eu estou aqui para viver eternamente contigo. E aí veio aquela revelação e Jesus olha para Pedro e diz, tu falaste, não foi de você mesmo, não foi da carne, mas foi o Espírito que te revelaste. E aí você sabe que foi realmente Deus que falou. E nós somos testificados que somos filhos. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. E aí declaramos, como está nas Escrituras, Papai, que significa meu paizinho querido. Eu aceito e quero ter um relacionamento
para sempre contigo. Então vamos evitar o nascimento de Ismael por imaginar que Deus se esqueceu da gente. Deus nunca esquece da gente. Deus responde todas as orações. Só que a gente tem que aprender o não, o espere e o sim de Deus. A gente também tem que esperar o tempo dele. Porque o tempo dele não está limitado à cronologia, à apressividade, à pressa, ao ativismo nosso. Deus não está limitado nisso. Porque para Ele, quando Ele olha, Ele vai me enxergar antes da fundação do mundo, pequenininho, na barriga da minha mãe, nascido pequeno, jovem, adolescente, na idade de hoje, eu velhinho e eu com Ele na eternidade. Deus está olhando o plano por cima. Então, Ele está vendo todo o contexto da minha vida. Eu agora estou aqui no presente. Eu me lembro do passado, não sei o meu futuro. Muitas vezes, o excesso do futuro me causa ansiedade. O excesso do passado me causa depressão. Mas eu presente, descansado em Deus, eu sei que Ele já preparou o melhor para mim. Então descansa nele. A promessa de Abraão é que não teria descendência que mendigasse o pão nem passasse necessidade. Se isso acontece é porque estamos desalinhados da palavra. Se isso acontece é porque Deus está provando para saber até quando a gente vai resistir e dizer: ainda que eu não tenha isso, ainda que me falte aquilo, ainda que eu estou passando por isso, só o Senhor é Deus na minha vida e não existe outro Deus. Oh, glória! Maravilha! Então Deus não esqueceu de ninguém. Deus não se esquece da gente. Ele não esquece da palavra. Ele não esquece da promessa. Ele não esquece do que Ele falou. Quando Ele olha para mim, Ele se lembra da promessa com Abraão. Ver a nossa vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. E olha para nós junto dele na eternidade. Ele não falha. Abre em Romanos capítulo número 4, volta aí, depois de Atos, Romanos. Vai passar os evangelhos, aí você vai encontrar Romanos capítulo número 4, versículo de número 20. Deus não se esqueceu de mim, de você, de ninguém. Deus jamais vai esquecer da promessa que Ele fez com o povo dele. Então são dias de nos aliançarmos verdadeiramente com o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Romanos 4, 20 e 21. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Está falando de Abraão. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele se apegou a Ismael, estava ficando velhinho, mas dentro dele, ele tinha certeza que Deus ia cumprir o que falou, independente da circunstância, do ambiente, do tempo, da idade, de tudo. Deus falou, vai cumprir. Deus falou, vai acontecer. Olha o que a gente leu. Não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa, mas ficou fortalecido na sua fé. E disse: obrigado, Senhor. Te dou graças. Glórias te damos, porque estamos recebendo antes de se materializar. Estamos glorificando o Teu nome antes de acontecer. Já estamos agradecidos antes de se cumprir. É fé. Maravilha. Já pensou? A gente passando algumas necessidades
E a gente entrar no lugar secreto, entrar no quarto de oração, entrar na presença, estar na presença e dizer para Deus: muito obrigado, porque tudo isso está acontecendo para a minha salvação, para melhorar o meu caráter. Tudo isso está acontecendo, Senhor, e o Senhor tem o melhor para mim e já me deu o melhor. Foi assim que Abraão fez. Já pensou ele orando isso 25 anos, irmão? Não estou falando 25 dias, não. Aí começa um propósito de jejum e oração. Vou fazer aí, Deus, 7 dias de jejum e oração. Aí começa no domingo, termina no sábado, segunda. Da outra semana não aconteceu nada. Não vou mais para aquela igreja não acontece nada. Não entendeu nada, queria barganhar com Deus, e Deus: sai do meu meio, e você não pertence ao meu povo. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem trazer, dar tudo que a gente tem. Quando a gente sai da igreja, a gente sai para receber tudo que Deus tem para a gente. Está entendendo? Eu falei em dinheiro, estou pedindo alguma coisa? Falando que a gente veio como sacrifício vivo de... Foi isso que Abraão fez, ele entendeu a promessa. Só que Deus é tão maravilhoso que não deixa a gente sem receber nada. Você acredita nisso? E aquele que sabe o bem que deve fazer não faz, comete. Então, se a gente tem alguém na nossa comunidade, no nosso meio, passando alguma necessidade e a gente sabe, a gente precisa se unir para quê? Agora, como é que vai ser a gratidão da pessoa para com Deus? É essa pessoa para com? Se não vai voltar mais, se está enganando a gente ou está enganando a Deus? Se não vai fazer mais nada, não vai ficar firme com a gente? Está entendendo que é o rei? Melhor coisa é dar. Então você não vai embora hoje sem dar uma oferta para a irmã que está sem gás, sem comida, sem água, sem luz, sem móvel, sem roupa. E essa irmã está onde? Está sentada no nosso meio, glorificando a Deus. Eu aqui, pessoal, eu precisando muito da ajuda de vocês. Se alguém puder me ajudar, Jesus Cristo vai dar muito em dobro. E aí a gente vai ver aqueles que servem e aqueles que não. Vocês são filhos de Abraão? Então abençoa. Amém? Isso não é vergonha. Isso é amor. Estamos em família em Cristo. Glória a Deus. Isso para a gente não é humilhação. Isso para a gente é viver em igreja, em amor de verdade. Porque se Deus nos deu mais, é para que a gente já possa abençoar quem tem menos. Oh, glória! O versículo 21 de Romanos a gente leu? Não. Lemos sim. Estava completamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir. Vá lá agora, volte em Hebreus. Vamos lá para Hebreus 9:15. Vá para frente. É noite de renovação de aliança, é noite de cumprimento de promessa, é noite de Deus nos abençoar. Deus está nos dando a oportunidade prática de semear para sermos abençoados. Deus resolveu cumprir a promessa na nossa vida e Ele vai dar a oportunidade para a gente semear, para poder Ele multiplicar a bênção na nossa vida, irmão. Meu Deus! O maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida espiritual, porque Deus não vai deixar sem pagar nada para ninguém. Deus vai dar tudo com juro, correção e muito mais daquilo que a gente pensa e imagina. Hebreus 9:15, vamos lá. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna,
visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Não existe promessa, não existe salvação fora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí não é religião. Aí está falando de uma pessoa, está falando de um único e verdadeiro Deus, e ele se chama Jesus Cristo. Não existe promessa de salvação e de bênção espiritual fora de Cristo Jesus. É isso que a gente acabou de ler. Oh, glória! E a gente finaliza com outro aprendizado e último. Mantenhamos-nos firmes, pois Isaac irá nascer. Você crê que Isaac vai nascer? A promessa de Deus vai nascer. A promessa de Deus vai nascer. Vá mais para frente no capítulo número 11 de Hebreus. A gente vai ler o versículo 11 e 12. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como areias da praia do mar. Aleluia! Não temos mais dúvida. Oh, glória! As promessas de Deus são verdadeiras. As promessas de Deus são verdadeiras. Pode colocar um louvor aí. As promessas de Deus são verdadeiras. Lembrando que nossos cultos começam às 17h30 e vai se finalizando às 19h30. A gente vai manter esse horário porque o verão já disse que chegou antes da primavera. A gente voltar para casa cedo. Enquanto o louvor está tocando, você vai deixando o Espírito Santo trabalhar, porque todas as noites para aqueles que estão na promessa são noites de vitória. Todos os cultos são cultos de cura e libertação, porque estamos na promessa. E aqueles que são filhos de Deus são co-herdeiros em Cristo Jesus. Teve culto na missão apacentar, algo vai acontecer, a gente não precisa dizer. Espírito Santo vem aqui porque hoje é noite de cura. A cura aqui é só a gente se reunir que ela acontece. Porque estamos no centro da vontade. E você foi escolhida por Deus para o cumprimento do propósito. Então o que está te incomodando, o que está causando inquietude na tua alma? Eu quero te dizer, descansa em Deus, porque o que Ele prometeu já se cumpriu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da palavra. Deus falou, está falado. É tempo de renovação de aliança. É tempo de pedir perdão pelos pecados, de se alinhar com a vontade perfeita dele. É tempo de estarmos para conquistar a promessa, de ver Isaac nascendo e dizer glórias a Deus antes do nascimento, antes do cumprimento da promessa. Abraão já estava dando glória a Deus, segundo a palavra que a gente lê. Então deixa para trás as coisas que estão impedindo. Abre mão das coisas que estão empatando, atrapalhando.
A palavra diz que o soldado alistado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Como Deus pode manifestar a glória dele se a gente não anda se separando das coisas do mundo? Não tem como. É tempo de renúncia. E o sofrimento de hoje não vai se comparar na glória em vida eterna, naquele grande e eterno dia para sempre. As nossas tristezas, dores, preocupações, dificuldades de hoje, daqui a uns dias, não vai significar mais nada, porque estaremos com Cristo, em Cristo para sempre na eternidade. Mas deixaremos um legado, de acordo com a palavra da promessa que Deus fez a Abraão. Nós em nossa casa serviremos o Senhor. Nossas crianças têm o direito de aprender sobre Deus. Nossas crianças fazem parte da promessa. Nós não estamos separados dela. É para a gente, depois elas não. Estamos todos juntos. Nossos adolescentes fazem parte desse processo. Nós somos o povo que Deus separou para esses dias, nesse tempo, para cumprimento da promessa de Abraão, que está transcorrendo nas nossas vidas para a eternidade. Nessa geração, nós somos a coroa da criação de Deus. Então a gente tem valor, sim. A gente tem importância no reino. E às vezes essas coisas estão acontecendo para que Deus possa mostrar que é Ele que provê, é Ele que é abençoador, é Ele que cuida, é Ele que guarda, é Ele que livra, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que faz tudo, é Ele que cria tudo, é Ele que já criou todas as coisas, e a glória é só dele. Não é noite de entrega, de renúncia. Começa a adquirir o conhecimento da palavra, e essa palavra nos liberta. Porque ainda que a gente não tenha perspectiva nenhuma no dia da manhã, a gente tem a certeza que Deus está conosco. E Ele vai nos abençoar. Não é porque Ele tem obrigação, não, é porque Ele resolveu nos tornar bênção. Aí amanhã, e depois a senhora vai olhar e vai dizer: eu conheço um Deus, ô glória, que mudou a minha sorte. E o que Ele fez na minha vida também pode fazer na sua e na sua família. E aí se cumpre a palavra, que Deus nos tira de um charco de lodo imundo, do lamaçal do inferno, nos coloca limpos no lugar de príncipes e princesas. Faz com que o órfão viva em família. Aquele que estava sozinho, perdido, afastado das coisas de Deus, numa vida de trevas, sem conhecimento, estava com um véu nos olhos, estava enganado pelo inimigo. Deus vai lá, retira daquela posição e traz o conhecimento da verdade, e a pessoa aí desperta. Os olhos se abrem e ela começa a enxergar a vida toda diferente. E a vida deixa de ser uma correria para ganhar e para perder, para disputar e para conquistar. Mas a vida agora se torna um propósito.
Eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu nasci nessa família, porque eu estou congregando com vocês, eu sei porque eu moro em feira, eu sei porque eu gerei essa família, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. E aí tudo agora vai estar se alinhando com esse sentido da vida. E a palavra diz para a gente: divulga isso com alegria. Onde está escrito isso, pastor? Parafraseando aqueles gadarenos aprisionados, endemoniados. Nem correntes de algemas poderiam conter aqueles dois homens. Jesus chega na cidade, a luz entra, os demônios caem por terra, literalmente entram nos portos e caem de esquiadeira abaixo. Os homens são libertos e um deles chega: deixa eu ficar contigo, Jesus. Jesus: não, vai aí e prega para a sua cidade, fala para a sua família, fala para a tua nação que Deus fez na tua vida. E é isso que Deus está fazendo conosco. Prega em tempo e fora de tempo com as nossas vidas. Porque Deus está nos dando a oportunidade de viver para isso. Deus me levantou do leito de enfermidade. Deus me tirou do lamaçal do inferno. Deus me libertou de demônios. Deus me deu alimento. Deus me deu casa. Deus me deu filhos que eu não poderia ter igual a Sara. Deus fez. E Ele fez tudo isso por causa de Cristo. E tudo isso agora não é meu, é dele. Então, se a gente está disposto a doar, aí Deus vai dar mais. Porque se ele tiver uma peça e tiver cheia de coisas, não tem lugar para botar mais nada. Mas se a gente tira, já tem lugar. Se a gente tira 2, 3, já tem mais lugar. Se a gente tira quase tudo, tem muito lugar. Sim ou não? Bora. E dentre nós, quem é que vai ficar mais rico e mais pobre se doar 1 quilo de arroz, de feijão? Quem é? Então, para que a gente não precise nem doar alimento, a missão apacentar como instituição. Tira aqui. Deus abençoe vocês.